Segundo, não roubar, né? Coisa que não é nosso, a gente tem que deixar como sendo, claro, da outra pessoa, né? Não tirar para você, né? Aqui no Brasil, infelizmente, tem aquele ditado, né, que fala assim: achado não é roubado. Esse tipo de mentalidade que, infelizmente, é muito popular no Brasil, mas no budismo não, né? Tudo que não é nosso, mesmo que você encontrar, é dos outros, né? Então você tem que devolver, dar um jeito de procurar a origem, né? Quem é o proprietário, quem é o dono desse material tal, né? Então não pegar para você, não roubar. O terceiro seria não cometer adultérios, né? Essa prática também, em outras tradições religiosas também é muito falada, né? O quarto seria não mentir, né? Isso também é uma prática que é falada, né, em outras tradições religiosas, mas, claro, é muito difícil a gente seguir corretamente tudo isso, né? E o quinto seria, então, não se intoxicar, né? A palavra em japonês, fono jukai, né, significa não beber, assim, produtos, né, líquidos alcoólicos, né? Seria o sake, no caso, né? Só que hoje em dia não é só o sake, né? Tem tantas coisas que prejudicam a nossa vida, né? Vícios, né? Então, não se intoxicar seria talvez a tradução mais apropriada para a época atual, né? Agora, do segundo conjunto, né, até o 10º conjunto, décima regra, seria então não fazer fofocas. Difícil, né? Depois, não superestimar a si e não subestimar os outros, né? Quer dizer, a gente coloca, né, eu sou o melhor, né, os outros estão lá embaixo, né? E esse tipo de ação que a gente faz de ficar falando isso, de ficar fazendo isso, é uma coisa que no budismo é falado que não é correto, né? E não ser avarento, egoísta, né? Depois, não ficar com raiva, não ficar irado, né? Ficar nervoso, cólera, né? Ficar colérico, né? Esse tipo de coisa, não ficar com raiva, né? E por final, não desprezar os 3 tesouros do budismo, né? O Buda, Dharma e Sangha, né? Então essas são as 10 práticas que é dito no budismo. Bom, aqui eu vou dizer assim que, como houve essas ramificações entre as escolas budistas, tem alguma coisa assim que, dependendo das tradições budistas, eles falam de outra forma, tá? Mas é o que comumente a gente encontra nas tradições budistas como um todo, seria mais ou menos isso, tá? O terceiro dos paramitas seria então Shanti Paramita ou Ninni em japonês, né? Que nós traduzimos como paciência, autocontrole, perseverança, tolerância, né? A gente usa essa palavra Ninni em japonês, aí as pessoas pensam, é o alho, né? não é o alho, tá, gente? O Ninni, o alho que a gente come, é outra escrita, né? Não tem nada a ver, tá? Então o Buda, ele esclareceu, né, que este mundo humano é um mundo de ilusão e sofrimentos, né? E que nós devemos então praticar esse Shanti Paramita, né? Quer dizer, essa prática de tolerância, né? De ter paciência, de ter autocontrole para superar os sofrimentos, né? E deu o seguinte exemplo. Bom, suponhamos que você tenha uma tigela com água, né? Um copo d'água, uma tigela com água, e alguém coloca um punhado de sal dentro dessa tigela. Aí essa água, né, fica tão salgada que você não consegue beber essa água, né? Mas se a pessoa pega essa mesma quantidade de sal e joga dentro de um límpido rio que corre na montanha, né, o rio é tão grande, tão imenso, né, que você ainda consegue beber essa água do rio sem sentir o gosto do sal, né? Então, se o nosso coração, né, a nossa mente, né, for muito pequeno, muito egocêntrico, egoísta, tão pequenininho assim dentro da gente, a gente fica sofrendo muito, né? Porque você não consegue tolerar as coisas que os outros fazem, porque você é tão pequeno, na verdade, né? Agora, quando você
começa a ter um coração grande, esse mesmo sofrimento já não passa a ser sofrimento, né? Porque, é como nesse exemplo da água, né? Então, um rio grande, aquele sal, aquele sofrimento é uma coisa mínima, né? Você nem sente. O seu coração, se for pequeno, você vai ficar sentindo esse sofrimento. Mas se o seu coração é grande, então você consegue superar tudo isso, né? E o quarto dos paramitas seria o virna, né? Paramita, ou shod. Né? Quando a gente usa essa palavra shod, que traduzimos como esforço, diligência, né? Correto? Muitas vezes as pessoas pensam assim que você ficar sem comer, né, carne, né? Em ocasião, por exemplo, de uma data de falecimento de algum ente da família e tal, chama-se shod yoga, né? Uma culinária que você não usa carne, isso você estaria então fazendo shod, né? Claro, com certeza isso seria uma ação, né? Um ato de shod também, de prática de virna, né? Mas não é somente isso, né? Todo quanto é tipo de prática, né, que você faz de ter um esforço correto, seria então o que nós chamamos de shod no budismo, né? Então, não é só você ficar sem comer carne. Mas por que aconteceu, né, de a gente falar que na ocasião do falecimento de um ente da família, ou até 49 dias, ou primeiro ano de falecimento da pessoa, a gente procura evitar comer carne, né? Por que adotou-se então essa prática, esse esforço como sendo uma coisa importante dentro do budismo? Porque o fato de você tirar a vida, né, de outros seres é um grande mal que a gente está cometendo, né? Então, pelo menos na ocasião que você tem a perda de um ente querido, você tem esse sentimento, né, dessa perda de um ente querido, você pensa também em questão a vida de outros seres. E você procura evitar tirar outras vidas. E só que acontece que, claro, né, se for para a gente fazer da forma correta mesmo, que chamamos de shod dentro do budismo, além do mais essa questão da prática de fazer a culinária que não use de, né, tirar a vida de outros seres, na verdade a gente tem que entender que não é somente a vaca, o porco, a galinha ali, o peixe que está no rio, que a gente vai deixar de comer, né? Porque o próprio arroz, as frutas e vegetais também possuem vida, né? Então a gente não podia comer nada, né? O Buda até disse assim, né, que para beber uma água a gente tinha que tomar cuidado, porque dentro da água também tem tantos micro-organismos que a gente está tomando e está matando dentro do nosso corpo, né? Então esse ato de você estar bebendo um simples copo d'água, ou você está respirando, na verdade você está tirando a vida de outros seres tão minúsculos que a gente nem enxerga, mas que isso está acontecendo, né? Então, se a gente for analisar nessa ótica do budismo, aí a gente não podia nem respirar, né? Mas aí não dá, né? Então, pelo menos, aqueles animais que estão ali no pasto, que estão nadando no rio e tal, você, naquele momento que tem a perda de um ente querido da sua família, que você sente essa perda, você procura então evitar tirar essas vidas também, né? Então, é representado a palavra shod yori, de você não tirar a vida de outros seres, principalmente seres animados, né? Que estão ali nadando, estão no campo ali, solto ali, né? Vivendo a sua vida. Você procura evitar então de tirar a vida desses seres, pelo menos na ocasião que você sente, né, essa questão assim, da falta, né, a perda do ente querido da sua família, né. As quinta paramita seria então o Jaina Paramita, ou em japonês Zenjo, né. É traduzido como concentração, meditação ou contemplação, né. Então o Buda esclareceu, né, que devemos estar sempre conscientes, concentrados em tudo que a gente faz, né, tudo que nós fazemos, né. Em outras palavras, né, isso significa que tanto a mente quanto o corpo, né, tudo que a gente está fazendo mentalmente, o corpo tem que estar acompanhando, tem que estar centrado, tem que estar em harmonia, né. Bom, agora há pouco eu estava conversando lá no fundo, né, que nós fazemos 3 formas de ações, que é o que nós chamamos no budismo de karma, né? Então, todas as ações que a gente faz
Primeiro, no nível da fala, né? Usando palavra, é uma ação verbal, né? No nível do pensamento, a mente, o sentimento interno do coração, né? Que é uma coisa só. E da ação física, na verdade tinha que estar em harmonia, tinha que ser uma coisa só. Bom, eu já falei muitas vezes aqui, talvez, né? Que o japonês recebeu aquela instrução, teve aquela formação, de que quando a gente recebe alguma coisa de alguém, a gente abaixa a cabeça e fala assim, arigatou gozaimasu. Né? Por quê? Na ação verbal você está dizendo arigatou, obrigado, está agradecendo. Na ação física, você recebe, abaixando a cabeça, simboliza então respeito, humildade, gratidão em relação à pessoa, em relação ao que está se recebendo. Mas na mente, no coração, ninguém vê o que as pessoas pensam. Se ficar aquele naquela situação, né, do padre, do monge ali, né? Só isso. Né, que coisa. Né? Então você não está agradecendo de verdade. Né? Então se nesse momento que talvez você fisicamente esteja se curvando, esteja agradecendo, verbalmente esteja agradecendo, mas está reclamando, que porcaria que eu ganhei, né? Aí você não está na verdade agradecendo de verdade. E o que vai acontecer? Nós vamos colher o fruto do que a gente fez. Então se a gente fez isso errado, algum lugar vai ter um resultado errado.